noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? 8 horas da noite gravando, viu? Vocês me respeitem. Vai dar certo. O pedido formulado pelo autor deve ser certo e determinado. Esqueci de dizer. É referente ao último slide de Ingrid, de aula 3. Liquidação de sentença. E a decisão do Estado como resposta a despedido será certa e líquida. E, por fim, a obrigação do título deve ser líquida, certa e exigível. Sobre essa parte da obrigação do título ser líquida, certa e exigível, eu já expliquei no vídeo anterior, acho que no segundo, se eu não me engano, sobre tudo isso. Ok. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que ter clareza daquilo que eu vou pedir. Então, é certo e determinado. Eu sei o que eu tô pedindo, não é algo avulso. Nossa, me dê aí qualquer coisa. Não é assim. Então, tem que ser certo e determinado. Consequentemente, o juiz vai me dar algo certo e líquido, ou seja, uma decisão certeira, com valores certinho. E a obrigação, como eu já expliquei, líquida, certa e exigível. O título deve ser assim: conter o que vai pagar ou o que vai fazer, quando era o vencimento, quando é que pode exigir a situação e afins. Nós temos o início da execução, título líquido, que é o que indica a quantidade de bens e valores devidos da obrigação. Até aí a gente já sabe. Título extrajudicial sempre será líquido, e se não, perde a executividade, ou seja, não tem como exigir. Título judicial, talvez o juiz defina a sentença ilíquida, que é o que a gente vai aprender no decorrer do vídeo. Adquire força executiva com prévia liquidação, com a liquidação de sentença, tem que ter, porque não dá para ser algo indeterminado, né? Tem que ser coisa certa e líquida, ou seja, mesmo que ele defina uma sentença ilíquida, ou seja, não defina um valor certeiro, ele tem que, no final de tudo, ele tem que determinar o valor, porque senão, assim, não tem como executar. Como é que eu executo? O juiz diz, ele tem que realmente pagar. Tem que pagar. Sim, quanto? E os danos? Entendeu? Aí nós temos as duas possibilidades de sentença ilíquida. Quais são essas duas possibilidades? A economia e aproveitamento processual. Por quê? Às vezes, para calcular aquela liquidação, ou seja, dizer o valor certo, exato, ainda não está dando. Porque pode ser que seja uma demanda de tempo muito grande e não compensa ainda, porque às vezes pode ser um dano contínuo, né? Não dá tempo ainda, não tem como calcular. O juiz só reconhece que você tem direito, mas ele não especifica. Aí vai ter uma fase de liquidação, que não é um processo, mas é só uma fase durante o processo de conhecimento que vai definir realmente os valores. Ou seja, calcular depois. E o livre convencimento do juiz. O juiz já entendeu, mas ele acha que ainda não há provas suficientes para calcular ou ainda é inviável, por ser um dano contínuo ou difícil de medir no momento. Então, nós temos essas duas possibilidades: economia e aproveitamento processual, ou seja, ia demandar muito tempo, produzir muitas provas complexas ainda para calcular, então o juiz deixa para depois. Ou ele se convenceu que você tem direito, mas ele diz é um dano contínuo, que é, por exemplo, erro médico. É um dano contínuo, porque às vezes ainda precisa de várias cirurgias, medicamentos e tudo mais. Não dá para calcular de uma vez, tem que apresentar recibos, quanto gastou em em remédio, quanto gastou em cirurgias, né? Então seria um dano contínuo que não teria como calcular, talvez, no momento que houve a decisão interlocutória, porque é no meiozinho do processo, né? Enfim. A decisão do juiz não é detentora de eficácia executiva, ou seja, o juiz não diz o valor da obrigação,
deixa de individualizar o objeto da prestação. Ou seja, ele não diz o que é que o devedor tem que me dar ou não diz quanto o devedor tem que me pagar. Se não há valor ou obrigação certa, é uma iliquidez. Portanto, se há iliquidez, vai haver a fase de liquidação para a futura execução. A natureza jurídica da liquidação é declaratória, que é dizer o valor, mas não altera o exigente, apenas fixa a obrigação. E a constitutiva, que é proceder à execução antes não possível, a exigibilidade. Aí nós temos fase de liquidação. Quando é essa fase de liquidação? Como eu já disse, não é um processo, é apenas uma fase durante o processo de conhecimento. Então, faz parte ali do processo de conhecimento. Então, nós temos o processo de conhecimento, que é feita nela, né? A fase de liquidação é feita no processo. É requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor, porque se o juiz não determinou, né? Então, o juiz ou o credor, o juiz não pode fazer de ofício, então tem que ser ou o credor ou o devedor que tem que pedir para que ele determine o valor. Tem natureza cognitiva, solucionando a incerteza. Não é débito e sem declaração do valor devido, ou seja, não está pagando, né? Mas está dizendo quanto é que deve ser pago. Pode ser decisão interlocutória. No meio do processo, né? Que a gente já viu em Hélio, em referente à decisão interlocutória. Tá rolando o processo, no meio do processo, qualquer fase eu tenho uma decisão interlocutória, mas que não é sentença, pode ser mudada a qualquer momento, cabendo um agravo de instrumento. E as características? Nós temos a fase, né, a fase de liquidação. Ela tem cognição própria, ou seja, análise e provas novas para fazer. Apesar dela não ser um processo, ela tem alguns procedimentos que é só dela. Eu preciso produzir provas, como, por exemplo, colocar os recibos dos documentos, no exemplo do erro médico, das cirurgias. Ela tem uma finalidade, que é apurar valores, e a decisão própria e recorrível. Ela é uma decisão própria e recorrível, porque cabe agravo de instrumento, porque ela pode ser uma decisão interlocutória. Precisa de pedido expresso, o juiz não faz de ofício, então quem tem que pedir é o credor ou devedor, e não exige a citação do réu, apenas intimar o advogado. Porque como não é um processo, não é só uma fase, teoricamente, de conhecimento, né? Uma fase do processo de conhecimento, então a gente não precisa intimar o réu, a gente só precisa notificar o advogado. Liquidação incidente, que é quando já iniciou a execução e exige a necessidade de liquidação incidente. Mas o que é isso? A conversão das obrigações de fazer ou de não fazer, ou de entregar coisa em perdas e danos. A liquidação incidente. Tá lá, começou a fase de execução, mas eu vou transformar aquela obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa em perdas e danos. E o juiz determina provas, decisão é interlocutória e também cabe agravo de instrumento. As espécies de liquidação por arbitramento, que está presente, vai seguir o procedimento do artigo 510 e está presente por arbitramento no artigo 509, inciso 1 do CPC, que é apurar valor de bem ou de serviço. Para que eu tenha o valor daquele bem ou daquele serviço que vai ser prestado pelo credor, eu preciso de um perito, né? Porque não tem como, às vezes, avaliar. O juiz não pode avaliar assim, olhou e disse quanto é. Não tem como ele adivinhar. Então, ele precisa de um perito, normalmente, para que ele faça essa avaliação e o juiz estipule o valor. Aí não tem nenhum fato novo, é só apenas verificação de valores mesmo. E o procedimento, como eu disse, artigo 510. Aí o exemplo que eu trouxe é, a pessoa bateu num carro, né? O devedor tem que pagar o dano daquele carro, né? Aí o que é que a gente faz? O juiz não tem como saber quanto foi gasto.
um perito vai lá, avalia e diz, ó, foi X reais. Aí, nós precisamos de um perito para avaliar e dar um valor exato para ressarcir o dono, no caso, o credor, né, o dono do carro. E pode seguir também um processo comum, que é o artigo 509, inciso 2º, inciso 2 do CPC. Alegação e comprovação de fato novo, ligado ao valor. Ou seja, ele tem que seguir todo o processo de um procedimento comum. Criação de novas provas e tudo mais, que no caso é o do erro médico. Que o erro médico, o juiz diz que o autor tem direito à indenização, mas não diz quantos reais. Então, precisa produzir novas provas de recibo de receita, recibo de receita dos valores dos remédios, né? De cirurgias realizadas, ou seja, os novos fatos. Por isso, segue o rito de procedimento comum. Então, na liquidação de sentença, acho que foi o vídeo mais rápido que eu fiz, né? Mas, enfim, nós vimos quais são os procedimentos, nós vimos as características do processo, não, da fase de liquidação. Nós vimos o que é uma iliquidação e uma liquidação, as possibilidades de sentença ilíquida, quais são os procedimentos feitos, o que é que precisa e quais são as características da fase de liquidação e as possibilidades de liquidação, as duas espécies que há, que é por arbitramento ou por procedimento comum. Ok, tchau. Acho que o de Ingrid acabou, graças a Deus. Mas o conteúdo não é difícil, dá pra desenrolar. Cheirinho.